obrigada por estarem aqui hoje em condições tão estranhas. E por isso nós vamos então começar o último painel da quarta conferência de Lisboa, do Clube de Lisboa, e por isso eu, em nome do Clube de Lisboa, queria agradecer a todos os presentes e à audiência, obviamente. Eu tenho que dar aqui alguns recados relativamente ao funcionamento do painel. Portanto, para os que nos estão a ver, o painel estará a ser traduzido em inglês para aqueles que preferirem inglês ou que estiverem a ver em inglês. Eu já traduzo isto para inglês também. Teremos a parte do Q&A aqui para fazer algumas questões ao público, para fazer algumas questões ao painel e também, portanto, podem fazer questões pelo Q&A do Zoom ou na secção de comentários do YouTube. E portanto, ok, agora vou passar a dizer isto em inglês. Thank you all for being here. Just wanted to thank on my behalf and the behalf of Clube de Lisboa for being here, all the participants and the ones that are listening and watching us in YouTube and Zoom. Just wanted to say, first of all, that you can make us questions, send us questions by the Zoom chat or the comment section on YouTube. And lastly, before I get back to Portuguese again, lastly, this conference, this panel will be is being simultaneously translated to English. Ok, agora voltando então para o português, eu queria então dizer que nós temos aqui alguns participantes que não são, todos estes participantes são para já jovens, portanto estão entre os 22 e os 34 anos neste momento, por isso o nosso painel chama-se Do Game Boy ao Covid-19, é uma conversa entre millennials, apesar de ter havido alguma discussão sobre a definição, e eu passo desde já a apresentar os membros do painel, por ordem alfabética, para ser mais justo. Portanto, temos a Ana Martins, que é mestre em Teoria Política pela Universidade de Oxford, a Ana Filipa Fraga, que tiraste o mestrado, certo? Portanto, fizeste o mestrado também na Universidade de Warwick, em Business. O André Fontes, que é autor neste momento, foi meu colega em Filosofia, portanto devo dizer isso, é licenciado em Filosofia e neste momento é escritor, escreveu o seu primeiro livro e publicou o ano passado, o Saturnália. Temos o António Coelho, que é licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico e agora está a fazer o mestrado em Lausanne, na Suíça. O Gluzio, que também foi meu colega em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e hoje é mestrando ainda da mesma faculdade, por Filosofia também. Para além disso, o Hugo dedica-se à música, ele é baterista e compositor dos Them Flying Monkeys, uma banda portuguesa. Portanto, vão ver tanto o Saturnália como os Them Flying Monkeys. E temos finalmente a Leonor Carapuz, que é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova. Muito bem. Então, para já, falando um bocadinho dos temas que vão ser abordados, este painel, ao contrário dos anteriores, é um painel que não vai ter apresentações formais, é uma mesa redonda, apesar de não parecer, mas é uma mesa redonda. Portanto, é uma conversa entre nós, 7. Eu vou estar a moderar, mas também vou dizer algumas coisas. É uma conversa entre nós 7 para que possamos partilhar as nossas experiências e as nossas reflexões acerca do que se passa hoje, da nossa educação, das perspectivas que temos para o futuro, de forma um bocadinho mais aprofundada, talvez, do que aquilo que se vê nas redes sociais. Portanto, vai ser esse o formato do nosso painel hoje. Nós vamos estar a falar, obviamente, enquadrado
nas conferências de Lisboa deste ano, das alterações tecnológicas e climáticas, o Covid-19, obviamente a pandemia, não é? A economia, as alterações económicas e a educação. Eu devo dizer, desde já, que uma vez que vai ser uma conversa flexível entre todos, nenhum destes temas está separado, não estão separados uns dos outros, portanto é suposto eles virem uns a seguir aos outros de forma fluida. Para já eu iria só então falar um bocadinho do millennialism que está já presente no título. Os millennials, pronto, já se sabe, isto é de conhecimento comum, que são a geração que nasce em 86, 84, começa nessa fase e vai até 96, mas há alguns autores, antropólogos e sociólogos que disputam isto, porque querem definir a geração através de outro tipo de meios culturais, meios económicos, etc. De qualquer das maneiras, as pessoas que aqui estão, apesar de a Leonor ser a mais nova, com 22, o que interessa é que partilhamos do mesmo tipo de vivências e talvez de opiniões. Pronto, os millennials são uma geração que é acusada de uma data de coisas más e daquilo que vi, quase tudo era péssimo, desde a preguiça, o atraso em relação aos nossos pais e aos nossos avós, o atraso tanto pessoal, a nível pessoal como laboral, a falta de, a incapacidade de compromisso e a distância e a incapacidade relacional, portanto, emocional por via da distância que a tecnologia nos deu. Mas eu ia começar, se calhar, por falar do Covid-19, porque é o assunto mais na ordem do dia. E, em primeiro lugar, vou colocar uma questão, se calhar, para todos e quem quiser falar, pronto, faz aquela coisa de pôr a mãozinha no ar ou mandar uma mensagem, ou põe mesmo a mão no ar no vídeo, porque eu estou a ver-vos. Portanto, só em traços largos para começarmos e quebrarmos aqui o gelo, como é que viveram e estão a viver a pandemia e quais as vossas principais preocupações? Se alguém quiser falar. Eu posso falar um pouco? Ana Filipa Fraga. Força. Olá, em primeiro lugar quero agradecer muito ao Clube de Lisboa o convite para estar aqui hoje e pela Catarina por ter tido conversas connosco muito interessantes e que eu penso que fomentaram algumas reflexões, pelo menos da minha parte. Em relação à pandemia e à forma como eu a vivi, eu acho que posso separar a minha vivência em dois momentos, que foi inicialmente um retorno a casa, que eu penso que a maioria de nós experienciou. Eu estava em Inglaterra, estava no Reino Unido, voltei para a casa dos meus pais, voltei a ser dependente de todas as formas possíveis e uma fase de distanciamento, uma fase de muito isolamento, uma fase em que me sentia um pouco a retroceder àquilo que era a minha infância, que era eu antes da universidade, eu antes da minha independência. Mas se calhar mais interessante, por ser uma experiência tão diferente, vou falar mais sobre a minha experiência agora. Eu estou em Frankfurt, comecei a trabalhar aqui no início de setembro, no dia 1, e estou numa modalidade de teletrabalho. E a forma como eu acho que isto é diferente da experiência das outras pessoas, liga-se ao facto de eu ter mudado de país a meio de uma pandemia. E comecei a trabalhar e senti então essa distância que todos estamos a sentir devido ao coronavírus, e sinto isso porque vim para aqui completamente desapoiada, não conheço ninguém, não tinha nenhum contacto prévio com a cidade ou com os meus colegas de trabalho e fui forçada a adaptar-me num cenário que é completamente diferente do normal. E estou a experienciar o que é o novo paradigma do mercado de trabalho na primeira pessoa, e está a ser uma experiência muito complicada na minha perspectiva, porque realmente sinto que é impossível ligar-me aos meus colegas de trabalho
é impossível criar laços, há uma certa distância em todos nós que é inultrapassável se a nossa relação se limita a estarmos a ver-nos através de um ecrã. E isso vai ser uma coisa complicada para pessoas que estão a mudar a vida delas, estão a recomeçar em cidades novas. Eu pergunto-me como é que é possível então nós reconhecermos pessoas novas, formarmos uma vida quando as nossas relações estão limitadas a estas interações online. Está a ser muito complicado, espero que se arranjem soluções, tenho a certeza que sim, porque há tantas aplicações hoje em dia para as pessoas se conhecerem, mas é uma primeira experiência de trabalho bastante complicada e que eu não esperava há 6 meses que viesse a acontecer. Ana, obrigada. Nós já vamos falar então sobre as questões do teletrabalho. Obrigada. A Ana Martins, tinhas levantado a mão? Sim. Ok, força. Eu tive uma experiência semelhante, eu também estava em Inglaterra e estava a ver com muita preocupação a evolução da crise em Itália e achava que os governos estavam todos, enfim, a não levar a questão a sério, depois de tudo o que se tinha passado na China, acho que era previsível que se vai passar aqui no resto do mundo. E vim para cá no meu dia de anos, 14 de março, 2 dias depois o país fechou portas e estava a acabar a minha tese. E pronto, e nesta altura a universidade informou-nos, quer dizer, pôs-nos em espera, ficámos um mês à espera de saber como é que iríamos ser avaliados, exames e tudo, e portanto acabei por passar esses meses até junho, sempre em casa. Portanto a minha vida não mudou, quer dizer, mudei de país outra vez, não é? Mas não mudou muito a perspectiva de o que eu fazia no dia-a-dia, obviamente saí menos, mas o meu trabalho era de qualquer modo a partir de casa. E depois comecei a trabalhar em teletrabalho e tido a experiência em últimos anos de estar sempre em grupos internacionais com pessoas em várias partes do mundo, também não noto muita diferença. Portanto, acho que isto também diz-me um pouco da experiência de muitas pessoas que já trabalhavam, que eram a exceção e que se calhar agora vão passar a ser mais parte da norma, que já trabalhavam em condições semelhantes às que agora temos de todos trabalhar. E é só acrescentar em relação a preocupações principais resultantes desta pandemia, acima de tudo o que mais me preocupa são as consequências políticas. Já estamos num mau momento político surpreendente para muitos de nós, desde os últimos 5 anos, quer dizer, há 5 anos atrás, o que estamos a atravessar agora, tirando a pandemia, era impensável, pelo menos para mim, e acho que estão reunidas as condições para uma tempestade perfeita em termos de resvalarmos para o ressurgimento de autoritarismos e, enfim, esse tipo de cenário. E pronto, eu diria que essa é a minha principal preocupação, mas faço a ressalva que também acho que isto pode correr bem, mas isso deixa a discussão que vamos ter a seguir. Exato. Obrigada. E esqueci-me de agradecer, também fico muito agradecida pelo convite. Obrigada. Ok. Ana, eu ia só dizer que, pronto, durante a discussão também vamos só aprofundar mais esse tema das questões políticas. Eu ia só dizer que parece-me que a longo prazo, mas eu sou otimista em relação ao tempo, acho que a curto prazo ou a médio prazo as coisas parecem avassaladoras e trágicas, mas a longo prazo quer-me parecer que pode haver aqui uma transformação muito interessante que nós vamos poder observar ainda em vida. André, tu querias falar? Força? Sim, não sei se me conseguem ouvir bem. Conseguem? Pronto, eu tive uma experiência inversa no que toca à situação do coronavírus e de morar com os meus pais. Portanto, eu saí de casa dos meus pais um pouco depois do país parar. Um amigo meu convidou-me para vir para Tomar, para restaurar a minha vivenda, e tenho estado a ter a experiência de trabalhar nas obras desde então. Portanto, o coronavírus para mim foi exatamente a experiência inversa. Foi um cortar da dependência que eu tinha em relação aos meus pais. Isso fez-me, obviamente, temer que aquilo que venha aí não
não é tanto um tumulto para mim em termos políticos, porque se calhar eu estou um bocado com a Catarina, não estou especialmente focado naquilo que pode ser desastroso, mas mais naquilo que pode vir a ser interessante, e por isso refiro-me a questões meramente estéticas, porque podem vir, mas mais em termos económicos, em termos de oportunidade de trabalho. Creio que todos vamos passar por isso, ou todos estamos a passar por isso, que as coisas já não estavam bem em termos de oportunidades. Pronto, as universidades, especialmente em humanidades, pronto, eu diria que eu escolhi também uma área que pede um pouco por isso, para vir para o mercado de trabalho e ter uma sucessão de empregos que não fazem muito bem ao web, não é verdade? E acho que esse lado sim vai ficar pior. As próximas rendas vão ser complicadas de pagar e acho que pronto, isso é uma questão que vai afetar todos os millennials. Concordo. Eu não ia acrescentar nada, mas ia só observar, André, que parece que tu tiveste uma reação à pandemia bem positiva, que até parece que viste a pandemia como uma oportunidade para, neste caso, para uma emancipação um bocadinho distinta daquela que se calhar seria esperada. Mas mais ou menos, eu diria que se calhar muito tempo, tal como a Ana Filipa disse, de voltar para casa, estar de novo com os meus pais, muito tempo com os meus pais, se calhar marca aquele limite em que se torna realmente insuportável uma constante infantilização. E não digo isto por ter uma má relação com os meus pais, não tenho de todo. É simplesmente uma sensação forte de estagnação que, pronto, quando acontece durante 3 horas por dia, quando se chega a casa das 7 da noite até às 10 é insuportável, desde as 10 da manhã até às 11 da noite é difícil. Portanto, se calhar a emancipação aí não é uma coisa tão complicada quanto isso. No meu caso, foi estar disposto a suportar o tipo de condições um bocadinho mais adversas, como a vida no campo. Acho que tendemos a esperar que seja mais romântica do que aquilo que é. Sim. Bom, eu estava aqui a pensar numa coisa para dizer, mas entretanto queria ouvir os restantes. A Leonor, o António e o Hugo. Hugo, força. Ok. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite desde já pelo Lisboa, Catarina. Pegando um bocadinho no que a Ana Filipa disse, falou sobre dependência, eu senti isso em 2 áreas que são predominantes na minha vida e que têm a ver com o que eu faço, com o meu trabalho. Por um lado a filosofia e a investigação e sobretudo a música. E eu devo dizer que tanto eu como as pessoas que me são mais próximas, aliás eu estou com elas agora porque estou num retiro de composição em Tavira e temos também refletido sobre este assunto, vivemos todos a pandemia de uma forma particularmente complicada, porque nós lançámos um disco em fevereiro e demos aliás um concerto na Music Box a poucos dias antes do país fechar. Então a nossa moral foi completamente abaixo, porque depois de um ano de trabalho para um disco, lançámo-lo e não tem qualquer tipo de repercussão, os concertos param. Na verdade, aquilo em que eu pensei mais ao longo do tempo em que fiquei enclausurado em casa, com toda a reflexão que faço ativamente, porque tenho interesse pessoal sobre consequências políticas, sociais, económicas, aquilo que mais me preocupou e o que eu senti mais na pele foram sobretudo consequências psicológicas e consequências a nível da moral, da capacidade de criatividade e de sentir um acentuar das dependências que tenho em relação às interações com colegas, não só com colegas na faculdade. Por exemplo, até então sentia que a investigação era uma prática puramente científica e é assim que eu tento abordar, mas quando sou colocado fora de um contexto em que posso interagir com colegas investigadores e ter toda a dinâmica própria da faculdade, é curioso como a minha capacidade de produtividade vai totalmente abaixo. E então aí senti realmente um aprofundar da dependência que tenho em relação aos colegas. A mesma coisa na música, quer dizer, nós tocámos hoje, na verdade hoje de manhã pela primeira vez em muitos meses, e é uma coisa complicada de gerir. Era apenas isto que queria dizer. Portanto, eu não saí do país, mantive-me cá e senti consequências sobretudo naquilo que eu faço, na filosofia e na música. Muito obrigado. Obrigada. Tu disseste aí, eu partilho da tua experiência relativamente à investigação, porque
parece que é uma coisa super isolada, de 4 paredes, se calhar uma biblioteca sem ninguém ou assim, mas não ter ninguém com quem falar. Quer dizer, há sempre pessoas com quem falar, mas é diferente eu poder, se calhar, chegar ao final do dia e perguntar a um colega se não quer vir beber um café comigo, em vez de ter que marcar uma reunião de Zoom com ele, se ele quiser vir falar, sei lá, de um trabalho que eu estou a fazer, ou da tese, ou de um artigo, é completamente diferente. Enfim, se for para ser assim, também é uma questão de adaptação. Mas nesta fase foi difícil estar a fazer a tese e ter que esperar pelo dia da reunião com o orientador ou assim. Tenho essa experiência também. Quem me tinha falado disso também foi o António, que também faz investigação. António, queres falar um bocadinho? Sim, claro. Antes de mais, agradecer o convite do Clube de Lisboa, em especial à Laura. Obrigado, Laura, pelo convite, se estiveres a ouvir. Então, ok, em relação ao impacto da pandemia na forma como eu trabalho, portanto, eu também faço investigação, estou aqui a fazer o doutoramento na Suíça, em Lausanne, e é verdade, e mantive-me aqui durante todos os meses da pandemia, durante a quarentena. Bom, a verdade é que aqui na Suíça, tanto o governo foi um bocado lento a reagir, até pela própria forma como a Suíça está formada, através dos cantões, muita resistência de alguns cantões a mandarem as pessoas para casa. Portanto, as coisas foram muito lentas, não só ao nível do governo, mas também ao nível da própria universidade. Só para ter uma ideia, em meados de julho, ainda não era obrigatório usar máscaras nos transportes públicos ou em espaços fechados, como lojas e centros comerciais. Mas a verdade é que no dia 13 de março, não me engano, a universidade mandou todos os investigadores para casa e lá vim eu. O meu trabalho é puramente teórico, computacional, portanto eu posso fazer o meu trabalho à vontade em casa, mas tal como a Ana Filipa já referiu, tal como o Hugo já referiu, é completamente diferente estar num gabinete rodeado de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho de nós. A produtividade é diferente, os estímulos são diferentes, há muito mais estímulo para fazer investigação se estiveres rodeado de pessoas que estão a fazer as mesmas coisas que tu. Mas a verdade é que no meio disto tudo, eu creio que não me posso queixar, porque eu iniciei o doutoramento em novembro do ano passado, portanto, pertence àquelas pessoas que tiveram sorte em, no pré-pandemia, arranjarem qualquer coisa para ter durante 4 anos. Eu, neste momento, tenho este projeto há 4 anos e estou seguro. Mas falo com muitos colegas, muitos não, mas tenho alguns colegas meus que me apercebo que terminaram as suas teses durante estes meses, desde abril até agosto, ou até agora em setembro, outubro, e que agora estão a começar a procurar trabalho e estão a encontrar, e que enquanto que na universidade sempre lhes disseram e viam os seus colegas dos anos anteriores que era fácil arranjar emprego, com o curso que tinham estudado, etc., mas que agora chegam ao mercado de trabalho e veem que afinal não é assim tão fácil quanto isso. Não há tantas oportunidades quanto havia há 6 meses. E portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que faço parte deste grupo de pessoas sortudas. Em relação... Millennial também. Millennial também, sim. Grupo de pessoas Millennial também. sortudas, mas ainda assim millennial, portanto. Sim, eu sou de 96, portanto estou na fronteira. Leonor, faltas tu. Certo, sim, pronto. Sou a última, portanto repetitiva, mas obrigada pelo convite também. À Catarina, à Laura e ao Fernando, ao Clube de Lisboa. Pronto, as coisas que eu achei interessantes daquilo que foi dito até agora foi, por exemplo, o André falou na questão das oportunidades de trabalho. Eu acho que pronto, ele teve uma experiência muito interessante de repente ir para Tomar fazer uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que quando há estes momentos de crise, neste caso é uma crise um bocadinho diferente daquelas a que estamos habituadas, mas quando há assim quando foi o caso da crise financeira em 2008 e assim, a tendência para o mercado de trabalho depois acredito que possam surgir oportunidades diferentes, mas a recuperação nunca é a mesma. E eu acho que leva sempre a que, se nós, por exemplo, e já que estamos a falar em gerações, se a nossa geração é marcada por ser assim um bocadinho mais, as coisas não são tão estáveis, eu acho que o meu medo é que
o impacto desta pandemia seja que essa estabilidade se perca ainda mais e mais e mais. Isto também se liga um bocadinho ao que falou a Ana Filipa, sobre agora estar a começar um trabalho novo e estar em casa e não perceber bem, ou seja, se isto é o futuro do trabalho e da experiência laboral. Pronto, é um bocadinho assustador, por isso acho que todos falámos sobre isso, sobre o mercado de trabalho, porque é um tema que marca muito a nossa geração e que um evento destes também nos assusta bastante. Acho que sim, acho que podem surgir coisas boas e oportunidades boas de situações más, como é óbvio e como sempre, mas da minha parte e da minha experiência, eu não estou a trabalhar neste momento, vou começar agora uma pós-graduação, mas tenho vindo a assistir nos últimos anos e vejo cada vez mais que as minhas perspectivas de futuro em termos laborais não são as mais felizes e acho que o que trouxe o Covid para mim foi esse medo de que a situação só se vá agravar. E pronto, e peço desculpa ser pessimista, mas pronto, mas é isso que eu tenho a dizer em relação ao Covid. Ok, obrigada. Eu queria já agora, antes de mais, partilhar também a minha experiência, que não foi muito diferente, se calhar, da vossa. Eu estou em fase final de mestrado, estive a escrever a tese, o que foi ótimo. Eu pessoalmente não tenho assim muitos pruritos, aliás até gosto muito de ficar em casa, embora tivesse sentido um aumento no estado ansioso, só por via do bombardeamento de informação, por via da televisão ou das redes sociais ou conversas do WhatsApp, ou o que for. Portanto, houve ali um período no início da pandemia, em que a minha produtividade, como estava a falar o Hugo, nem era pela falta de contacto com colegas, mas desceu muito pela forma psicossomática como eu reagi. Portanto, os horários mudaram todos completamente e teve que haver uma readaptação a estar em casa 24 por 24 horas, porque eu não saí de casa praticamente, acho que fui dar uma volta uma vez em 3 meses. Quer dizer, portanto, dormir, comer, estudar, fazer o que tem que ser feito. Os horários que havia, por alguma razão, mudaram por razões também, como eu estava a dizer, psicossomáticas, porque, enfim, o nosso corpo reage. E um dos trabalhos que eu tive que fazer foi o esforço de adaptação. E depois, claro, eu tinha um emprego, tinha um trabalho e perdi-o, não é? Porque eu trabalhava com crianças em escolas e pronto, fomos todos mandados para casa. Felizmente agora acho que já consegui compor-me novamente a esse nível, mas não até conseguir é uma ansiedade brutal, falando pessoalmente, é mesmo brutal, porque é tal história que a Filipa e o André, que a Ana, Filipa e o André estavam a falar, é a possibilidade de regressar a casa, de voltar a depender dos pais, que já é uma coisa que é altamente criticada na nossa geração, já agora, nós dependemos dos nossos pais para tudo e mais alguma coisa, e estamos atrasados, etc. Mas, enfim. Leonor, eu queria pegar pelas questões económicas agora, porque tu falaste acerca disso. Realmente é o seguinte, os millennials, dentro do enquadramento europeu e norte-americano, né? também é daí que vem a grande parte das nossas influências culturais, mas dentro desse enquadramento os millennials cresceram durante a crise, depois da crise de 2008, né? do crash da bolsa, dos Lehman Brothers, peço desculpa. Portanto, houve uma recessão económica imensa a partir de 2008, em Portugal sentiu-se especialmente ali entre 2011 e 2013. Portanto, os nossos pais na altura muitos dos nossos pais, muitas das famílias estavam a sofrer muito com isto. Portanto, só para dizer que não é uma coisa estritamente portuguesa, é uma coisa global, pelo menos do mundo se quisermos, ocidental, não é? E portanto, crescemos com esta crise. Quando estamos a entrar no mercado de trabalho, dá-se outra crise
dá-se outra crise, que é a crise da pandemia. No entanto, uma coisa que eu reparei foi que a nossa educação, e já lá vamos, a educação que nos foi passada pelos nossos pais, não mudou, apesar da crise de 2008, apesar da crise de 2011 e tudo isso, não mudou. Portanto, continua a haver uma crença muito grande na universidade, e na universidade, quero eu dizer, nos cursos teóricos, não é? E se calhar uma crença muito grande num caminho muito linear de escola, universidade, emprego. Portanto, as coisas não mudaram. A educação é uma coisa mais que nasce mais, emerge mais da cultura, da sociedade civil, portanto demora mais tempo, parece-me, a alterar-se. As questões económicas dão-se mais, alteram-se com maior facilidade. Mas uma vez que nós somos, e acho que basta de falar de coisas más, nós somos os primeiros nativos digitais, portanto nós já nascemos agarrados a botões de Game Boys, não é? De Game Boys, de computadores, depois de aprender a funcionar com a internet, etc. Nós temos essa skill, essa ferramenta que não nos foi dada na escola, foi-nos dada pelo mercado, pelas alterações tecnológicas normais que chegaram a nós também. E apesar de haver esta crise toda, esta ansiedade toda para com o futuro próximo, etc., e de não termos emprego e tudo mais, parece-me que pode haver uma possibilidade, mas parece-me a mim, e eu vou dirigir esta questão aqui à Ana Filipa, porque vem mais de economia. Vem de economia, portanto, noutro âmbito, mas podes responder a isto. A mim parece que há uma possibilidade de nos adaptarmos a este novo normal, como dizem, e circundar as adversidades exatamente por via das nossas ferramentas tecnológicas que não foram difíceis de aprender. Portanto, nós temos acesso, e de forma muito fácil, a uma dimensão que não existia anteriormente. E penso que apenas por via disso, se calhar pode haver um certo otimismo, pelo menos a longo prazo, de dar a volta. Não sei se, porquê? Porque as pessoas falam agora do teletrabalho, da forma como o trabalho vai mudar. Acho que é relevante falar um bocadinho do teletrabalho e da forma como a economia se pode reorganizar dentro do enquadramento da nossa geração e das nossas ferramentas tecnológicas, Ana. Não sei o que é que pensas sobre isto, enquanto economista. Bem, Catarina, eu não sou tão otimista como tu és. Ainda não sei se as mudanças no mercado de trabalho vão ser temporárias ou vão ser permanentes, e acho que vai depender muito disso. No entanto, e aqui quero fazer só uma nota, porque realmente a nossa geração não teve um impacto tão grande como outras gerações a nível de saúde pública, e portanto, nesse aspecto não nos podemos queixar, mas a nível de impacto económico eu acho que vamos ser os grandes prejudicados desta crise, porque as pessoas mais velhas da nossa geração começaram a trabalhar durante a crise financeira e nós, os mais novos, estamos a começar agora durante uma segunda crise que dizem que pode vir a ser até pior do que a primeira. E entramos nesta crise já em desvantagem em relação a outras gerações, porque temos menos riqueza acumulada, temos menos poupanças. Em termos de dados, posso dizer também que em comparação com outras gerações, a recuperação em termos de empregabilidade e de rendimentos tem sido muito mais lenta na nossa geração do que nas outras gerações, desde a crise. E depois nós temos aceito condições em termos do paradigma do que é trabalhar, que outras gerações nunca estariam dispostas a aceitar, porque nós estamos confortáveis com estágios não remunerados, que só aumentam as desigualdades, porque nós temos salários de entrada baixos que já nos marcam para o resto da nossa carreira, porque entramos com um salário de entrada com um salário baixo
e depois por um efeito que se chama wage scarring, continuamos sempre com níveis inferiores durante o resto da nossa carreira, e portanto eu não estou a ver que a nossa experiência tecnológica seja suficiente para ultrapassar estas limitações. Dito isto, é verdade que o mercado de trabalho está a mudar e que se estão a criar novas oportunidades. E isso verificou-se imenso agora durante a pandemia, porque os negócios tiveram necessariamente que se digitalizar. Houve um choque enorme no consumo, então começou a haver vendas online, começou-se a usar Big Data, Machine Learning para identificar padrões de consumo. Já se fazia antes, obviamente, mas começou a ser integrado numa maior escala. E aqui é onde nós temos a grande vantagem, onde devemos criar oportunidades para nós próprios, porque, ao contrário dos nossos pais, a nossa educação já não é tradicional. É verdade que dependemos dos estudos universitários, mas há uma oferta enorme de cursos e de formações online que nos podem trazer para o que é o novo paradigma do trabalho. Podemos estar constantemente a atualizar-nos naquilo que são as skills necessárias para ser bem-sucedidos e, portanto, se conseguirmos adaptar-nos a estas novas condições e se forem criadas oportunidades, eu diria que estamos bem equipados para conseguir ultrapassar algumas dificuldades. No entanto, acho que o panorama macroeconómico não está nada a nosso favor e por isso é que digo que sou uma pessimista em relação ao que vai ser o nosso futuro agora no mercado de trabalho. Queria só fazer uma pergunta antes de passar aqui à Ana, à outra Ana, a Ana Martins. Tu disseste que se criarem oportunidades, mas a pergunta seria então de quem é que é esse, de que lado é que está esse ónus, não é? Quem é que cria as oportunidades, de que forma é que elas aparecem? Eu acho que a nossa geração é muito, muito inovadora e está constantemente a criar formas de melhorar business models e de melhorar processos. Por isso temos essa grande vantagem. Agora, depende de se a transformação tecnológica que se viu agora durante a crise do coronavírus for permanente, então tenho a certeza que novas oportunidades surgirão. Isto aqui, de facto, não se aplica muito às pessoas de letras e de humanidades, é mais para as pessoas com capacidades mais digitais. Mas se realmente isto for permanente e se alterar, então eu diria que sim. Diria que os negócios vão ser muito mais digitais, que vão depender menos de consumo presencial e que estas oportunidades vão surgir para nós. Sim, algumas dessas coisas acho que já se podem observar mais ou menos. Em relação ao consumo, pelo menos. Ana Martins. Sim, eu ia só pedir o esclarecimento à Ana Filipa se te estás a referir à nova geração portuguesa ou às europeias, à de países europeus ou ainda ocidental ou a nível mundial. Pronto, queria pedir esse esclarecimento. Chama a atenção também que há uma pergunta no Q&A de alguém que nos está a ouvir. Não sei se querem responder. Obrigada. Quando eu falei na recuperação lenta da empregabilidade e dos rendimentos, estou a falar a nível global. De resto, falei mais na realidade portuguesa porque é aquela que conheço melhor, nomeadamente no facto de nós não sermos privilegiados, nunca termos sido privilegiados, nunca termos vivido numa altura de prosperidade económica quando havia os fundos europeus. Mas sim, eu acho que é um bocadinho transversal à Europa toda, porque a realidade que nós, millennials em Portugal, vivemos não é muito diferente daquela que é vivida noutros países ocidentais. Eu entretanto posso dizer mais qualquer coisa, não diretamente sobre isso, mas Catarina, tu dirás? Não, força, podes responder sim. Eu não ia responder a isso, ia só responder à tua questão, começando talvez por fazer só um rápido parênteses. Portanto, millennials antes de mais são uma categoria geracional e cronológica, não é? Mas também obviamente que esses marcos, essas balizas são definidas com base em certos critérios de vivências que todos nós partilhamos, apesar de sermos obviamente diferentes, de países diferentes e de backgrounds diferentes.
E a acrescentar que, pelo menos com base num artigo que a Catarina partilhou connosco, que diferenciava a geração millennial da geração Z, achei que os parâmetros dados eram muito americanos. Pronto, aquilo também acho que foi baseado no Pew Research Center, os critérios que eles usaram, não é? Portanto, foi o 9/11, uma coisa que a maioria dos millennials se recordam e já não faz parte da memória vivida da geração Z, foi a crise de 2008 e anos seguintes, obviamente isso marcou-nos a todos nós, mas eu acho que também é importante focarmos no panorama europeu e chamar a atenção para um novo critério que é o Post-89ers, que também se refere a millennials, mas que faz referência direta à queda do Muro de Berlim. E esse evento, apesar de não estar na memória também vivida de todos os millennials, faz um marco com a geração anterior, que viveu a Europa dividida, e nós já crescemos numa Europa que demos por garantida como unida e como dedicada a um certo grupo de valores que vieram a ser representados na União Europeia, que eram dados por garantidos e que têm vindo a ser questionados recentemente, e acho que isso também poderia ser interessante discutirmos. E outra coisa, portanto, isso é uma coisa que não temos a tal memória vivida, mas outra coisa que acho que nos marcou a todos e também à geração Z é obviamente a crise da União Europeia. Pronto, queria fazer esse parênteses porque acho que é relevante para compreendermos como é que nos entendemos e como é que esta geração europeia e Portugal dentro dela, enfim, se distingue das outras e atravessa estes novos desafios. Em relação ao nosso futuro e às consequências económicas do Covid. Pronto, até agora, quer dizer, há aquele risco que a Catarina mencionava há pouco, que eu chamo de miopia do momento, não é? Portanto, nós estamos muito atentos àquilo que está a mudar, que é diferente, e por aí fora, e depois daqui a uns anos, quer dizer, pode ser que muitas coisas não sejam muito diferentes daquilo que eram e até algumas coisas melhorem. Aliás, uma pergunta que me surgiu quando estava a ouvir falar mais cedo, obviamente que as preocupações são todas partilhadas e o lado negativo, o impacto psicológico é uma coisa comum, mas eu também tenho ouvido relatos de pessoas que até veem um lado bom desta fase de estar em casa e de se calhar reservar o tempo social para pessoas que estimamos muito e podemos ter a oportunidade de ver presencialmente e por aí fora. Mas pronto, ia dizer, em relação a emprego, uma questão que já se verificava antes do Covid e se calhar poderá vir-se a verificar mais à medida que temos empregos cada vez mais técnicos e digitais e digitalizados, é que, ao contrário de até o que o Obama, que veio a ser criticado por algumas pessoas na área de humanidades, veio incentivar a formação na área STEM, portanto, ciências, engenharia, matemáticas e a tecnologia, não é? Pronto. E curiosamente tem-se vindo a dizer, isto não é que nós sintamos na pele, nós da área de humanidades e por aí fora, que de facto aquilo que poderá destacar-nos no futuro em termos de capacidades e competências é precisamente aquilo que as humanidades nos podem dar em termos de criatividade e pensamento mais flexível, detectar os nuances e os padrões que as tecnologias e a inteligência artificial, pelo menos com base naquilo que se sabe atualmente, e se pode prever, não poderá fazer pelo menos tão cedo. Portanto, nós vamos limar essas arestas e são competências que virão a ser úteis. Agora, isso obviamente requer muita flexibilidade, que eu acho que esse é um dos testes que esta pandemia vai apresentar. Eu acho que os que vão sair vencedores desta pandemia provavelmente terão mais facilidade em apresentar as competências que têm como adaptadas às novas necessidades do mercado emergente, que está obviamente a transformar-se muito rapidamente. Pronto, eu depois acrescentaria pontos sobre educação, mas se calhar voltaremos a pegar nesse ponto e eu não quero falar demais. Portanto, passo a palavra ao seguinte. Ok, eu queria só dizer que sim, eu também gostava de passar aqui para o tema da educação. Podes ser tu a começar, Ana, mas só dizer que
há esta questão com a geração anterior que eu estava a falar há pouco. Parece que nós fomos educados para seguir um caminho muito linear e escolher cursos que nos dessem emprego e que nos dariam emprego seguramente. Parece pelo teu comentário que, na verdade, existem de facto cursos que nos dariam emprego imediatamente, seriam se calhar coisas mais ligadas às tecnologias. E depois há todo um rol de funções que é descartada e, portanto, é quase como se quisermos mesmo cumprir com aquilo que os nossos pais nos pediram, nos disseram para fazer, então deveríamos entrar numa lógica do one size fits all, não é? Tipo, eu não gosto de matemática, mas vou para ciências na mesma, ou vou para a economia na mesma, porque há mais emprego aí. Claro que o risco depois é perder-se tudo o resto, não deixa de haver filósofos, deixa de haver escritores, deixa de haver artistas, deixa de haver tudo isso, e pronto, temos uma sociedade de engenheiros e de economistas, que é muito bem, mas parece-me enquanto sociedade, parece-me pobre. Mas, Ana, se tu quiseres acrescentar alguma coisa sobre a educação, depois também tenho uma pergunta para fazer ao André, mas se queres, podes avançar, força. Como tu sabes, tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas vou tentar focar-me só em alguns pontos. Antes de mais, eu não acho que artistas e filósofos irão desaparecer, pelo menos num futuro que eu consiga ver à nossa frente. Acho que tradicionalmente foram sempre profissões, se é que eram consideradas profissões, mal pagas. Nem eram pagas, não eram propriamente remuneradas, quer dizer, ou a pessoa tinha a sorte de ter nascido numa família, aliás eram normalmente elites que seguiam atividades como filosofia e teóricas e de pensamento, ensaísticas e por aí fora, e no mundo das artes muitas vezes teria de ser o caso de encontrarem patronato, portanto, o apoio da igreja, por aí fora. Ou então faziam arte pelos seus próprios meios e a história ficou a conhecê-los porque alguém notou e certificou-se que o trabalho deles ficava registado para o futuro, não é? Portanto, de certo modo nós ainda vivemos num tempo em que essas profissões nunca foram tão bem remuneradas, ainda que comparativamente sejam mais inseguras e menos remuneradas, não é? E mesmo na música, por exemplo, verificou-se que as novas tecnologias vieram introduzir novos desafios, mas também novas oportunidades. Nunca se fez tanto dinheiro como na segunda metade do século XX por causa das novas tecnologias, por causa da rádio, por causa dos equipamentos que permitiam gravar músicas e que eram vendidos, porque eram físicos, portanto as pessoas compravam qualquer coisa física e fazia-se muito dinheiro assim. Isso obviamente com a digitalização vai comprometer esse tipo de rendimentos, que já não são tão altos, mas em contrapartida também permite que bandas menos conhecidas não fiquem tão, bem, isto se calhar o Hugo saberá falar melhor do que eu, mas não fiquem tão dependentes daquilo que as editoras consideram ser boa música e portanto podem promover-se e dão mais concertos, o que também promove uma melhor relação com os fãs e por aí fora. Mas eu estou a afastar-me da questão que é a educação e eu aí diria, antes de Covid e tecnologias e por aí fora, o modelo que nós temos de educação mundial, nem sequer vou falar especificamente de Portugal, é completamente desajustado às nossas necessidades, mas há muito tempo, eu diria até já da geração dos nossos pais. Aquilo foi um modelo que foi pensado inicialmente para educar pessoas a escrever, para ensinar pessoas a ler e a escrever, para poderem votar. E nós ainda ensinamos cadeiras que se calhar precisam de atenção especializada, de mais trabalho de casa do que propriamente de estar a ouvir durante horas seguidas, com poucos intervalos, uma pessoa a explicar a matéria para depois ir fazer o ato repetitivo e estudar para casa. Ou se calhar beneficiar de um trabalho mais de grupo em termos de aprendizagem, por aí fora. Temos um modelo em que tem uma pessoa diante de uma turma de 15 a 30 pessoas, não mais ou menos, a explicar da mesma maneira questões que, pronto, nem todos os temas prestam a ser aprendidos assim. Portanto, este problema já existia. Depois vem, à medida que nós
Portanto, isto é um problema de formato. A seguir ao problema de especialização. Obviamente que no tempo dos nossos pais, ter um curso distinguia uma pessoa porque eram poucos os que o tinham. Portanto, ainda antes de ter a ver com questões tecnológicas, isto tem a ver com questões de privilégio e por aí fora. Portanto, eram poucos os que tinham acesso a esse tipo de especialização, logo, mal tinham essa especialização, tinham mercado e podiam fazer uma vida muito confortável com essas competências. A partir do momento que muita gente tem essas competências, naturalmente estamos novamente a competir e, portanto, o valor dessas profissões baixa. Acresce, agora sim, o desafio da automatização. E, portanto, e aqui entra a tal questão das profissões, onde se calhar competências mais humanísticas podem vir a ter mais valor. E pronto, e estas, de facto, o que dá obviamente mais emprego atualmente são as áreas STEM, exigem qualificações muito especializadas, bastante exigentes, mas essas qualificações têm tendência a ser cada vez mais automatizadas e, portanto, só quem está mesmo na dianteira dessas áreas é que vai ter sempre as suas competências mais valorizadas que os outros vão ter que encontrar competências alternativas. E eu acho que as competências alternativas vão muito, eu não digo para as pessoas só aprenderem uma coisa, mas isto mais uma vez realça os vários problemas dos sistemas de educação como estão organizados. Nós temos as áreas divididas em humanidades, em matemáticas, em ciências e artes e por aí fora, e estas coisas, além de não serem assim tão compartimentalizadas, já não permitem que as pessoas misturem estas competências. Se calhar, se nós não tivéssemos tanta gente a formar-se em STEM, sem ter o mínimo hábito de pensamento mais humanista desculpem, não humanista, em termos de humanidades, em termos de filosofia, literatura e por aí fora, se calhar não estávamos a atravessar as tendências políticas que estamos a atravessar de momento, porque a memória das pessoas falha em termos de como é que nós resvalamos para ditaduras e autoritarismos. Desculpem estar a insistir neste ponto, não estou muito preocupada com isso, mas há uma sensibilidade que só se ganha quando se atravessa a experiência de várias vidas numa só vida, através do que outros escreveram e deixaram e que é valorizado pela nossa cultura. E muita gente que tem os trabalhos melhor remunerados da nossa geração não tem essas sensibilidades. E muita gente até em Silicon Valley, mentes brilhantes que estão a criar as ferramentas do futuro. O que leem mais, a literatura que leem mais é até ficção científica e por aí fora, onde, por exemplo, a classe política tende a ler história, e se calhar uma fusão destas áreas de conhecimento seria benéfica para todos, porque eles efetivamente é que estão a liderar o futuro. Pronto, como eu digo, há muito a dizer, mas acho que o ponto essencial é, claramente temos um sistema de educação que eu acho rouba-nos mais tempo porque exige-nos constante especialização sem estarmos a ganhar experiência de trabalho e acima de tudo sem estarmos a ser remunerados. E depois perpetua-se esta situação em que somos descritos, como a Catarina bem disse, injustamente como preguiçosos, quando estamos fartos de trabalhar e simplesmente vivemos este paradoxo em que para ter trabalho temos que ser muito especializados e mostrar que sabemos muitas coisas que são cada vez mais necessárias para fazer certos tipos de emprego e por outro lado perdemos imenso tempo a estudar e não ganhamos aquela noção que só se ganha a trabalhar no dia-a-dia, que não é ensinada, não pode ser ensinada nas universidades. E concluir só com este ponto. Há uma coisa em que o sistema português, desculpem se estou a demorar muito, há uma coisa em que o sistema português, e não só, apesar de ser igual à maioria dos outros, na maior parte destes aspectos que eu descrevi, poderia beneficiar de uma coisa que se faz nos Estados Unidos e também um pouco noutros países, que é a ideia do minor. Ou seja, a pessoa não entra, já é muito mau nós termos que escolher um grupo, a tal categoria, como se isto fosse tudo separado, aos 15 anos. E depois, pior ainda, aos 18 anos, ter que tomar uma decisão daquilo em que nos vamos formar, sendo que podemos mudar de ideias, o que é a coisa mais normal da vida, não é? Nós estamos a aprender o que é aquilo para que temos jeito, aquilo para que temos inclinação, competência e por aí fora, e se quisermos mudar de área, quase que temos que começar de novo. Isso não faz sentido nenhum, isso não é compatível com a forma como nós crescemos e nos desenvolvemos. Muito menos compatível ainda com uma economia que existe tanta flexibilidade
de novos trabalhadores. Ana, Pronto. vou só interromper-te por uma razão. Há imensas coisas, pronto, eu falei sobre isto com o André também, em especial. E o André, ele esteve, o Hugo também, e portanto acho que o Hugo também tem aqui alguma coisa a dizer. Mas eles o André esteve recentemente a trabalhar com crianças, fez apoio ao estudo e também trabalhou comigo numa empresa que se baseia exatamente em STEM, não sei como é que se deve falar disto. Eu queria dar-lhe a palavra só porque o André tem esta experiência e mais do que isso, quando ele escreve o Saturnália, acho que vou falar, não estou a falar por ti, André, estou a falar porque eu li o Saturnália. Mas quando ele escreve o Saturnália, ele escreve também do ponto de vista do millennial, certamente, que tinha acabado a faculdade e que tem todas estas perspectivas e tudo mais. Portanto, é um livro que, apesar de não o fazer formalmente, pode fazer alguma reflexão sobre a educação. Por isso, André, eu queria muito ouvir-te sobre este tópico. Ok, obrigado. Comentar o que a Ana diz já agora. Sim, eu ia aproveitar para dizer que a Ana disse muitas das coisas que eu tinha a dizer. Aquilo que eu ter trabalhado com crianças e adolescentes, dar explicações durante 2 anos, se me demonstrou alguns aspectos daquilo que estamos a dizer como diferenças de educação em relação às gerações anteriores. Aquilo que me demonstrou, sobretudo, é que não só falando unicamente da minha experiência, e aludindo também ao facto que alguém no Q&A falou sobre só estamos a falar das nossas experiências e não das experiências mais gerais, mas distinto da minha experiência, é que a nova geração de adolescentes tem muitas das expectativas que nós temos, ou seja, não tanto acerca de arranjarem emprego, porque eu acho que nós arranjamos emprego assim, não é em qualquer área. O que eu quero dizer não é isso. Emprego é relativamente fácil de arranjar. Tu vais trabalhar para um supermercado, fazes um part-time, ficas lá durante tu toleras um part-time no supermercado durante 6 meses e eventualmente arranjam-te uma posição lá para um full-time, e se tu fizerem um contrato de 2 anos, tu ficas lá. Conheço imensa gente que trabalha assim há mais de 7 anos, são mais novos que eu, têm uma casa, pagam, têm um carro, têm tudo isso, exatamente como os meus pais tiveram. Nós, se calhar, eu não digo só nós aqui, pertencemos a outro tipo de grupo, um grupo que investe em educação, que investe em expectativas, que é bastante comum na nossa geração, digo eu, se calhar, em parte, a sermos economicamente favorecidos em relação à geração dos nossos pais, nesse sentido, pelo menos, ou um melhor investimento no nosso futuro. E acho que a tendência é isso continuar, pelo menos da minha experiência. Os adolescentes com que eu dava explicações tinham todos a mesma expectativa, que não só era arranjar um trabalho numa área que gostam, como serem os melhores na área que gostam. Portanto, parece-me que a expectativa dos millennials é essencialmente serem especiais, serem os melhores em alguma coisa. Eu acredito que, dando o exemplo da música e da escrita, se calhar vivemos numa época em que é mais fácil publicar ou fazer música chegar ao público. Mas não vivemos numa época que é fácil tornar-nos, cada um de nós, os Rolling Stones, ou qualquer um de nós, sei lá, tornar-se o Saramago. Não é fácil. É pior agora, diria eu, porque há demasiado. E eu acho que, pronto, o nosso sistema de educação, ou a forma como a educação é transmitida tanto em casa como na escola, não tem isto em conta, porque os professores são maioritariamente uma classe desinteressada, e falo aqui dos professores do básico e do secundário com os quais eu contactei, desinteressados porque não têm incentivos económicos e muitas vezes morais para exercerem a profissão deles de uma forma que inspira alunos. E os pais estão ocupados. Os pais conhecem pouco os filhos e os pais acabam por conhecer os filhos através de expectativas que criam para eles, e os filhos são muito bons a alimentar expectativas de pais. E é muito fácil, por exemplo, tanto pais com os quais eu falo, quando me perguntar
final de uma explicação, como é que estava o filho, o que é que eu achava do filho, pronto. E todos os pais acham que filhos são gênios. Aquilo que eu mais encontrava no centro de estudos. Eu acho que isto é sintomático da preparação moral que estamos a dar às gerações que vêm aí e à preparação moral e pedagógica que nos deram. Quanto a modelos de reforma para este tipo de educação, honestamente, Catarina, gostava de ter algo certo a dizer-te, algo construtivo, mas não me sinto atualmente qualificado com toda a incerteza que há quanto a isso para dar uma resposta sólida. Não, pronto, eu também não tenho nenhuma proposta de solução, mas só para acrescentar àquilo que a Ana disse, o sistema de educação que nós temos e que para nós nos parece obsoleto. Aos nossos pais também já parecia, é um sistema de educação que sim, que foi arranjado para as pessoas votarem e tem um formato, pelo menos daquilo que eu pude investigar sobre o assunto, tem um formato que se dirige muito ao formato industrial, não é? As carteiras todas alinhadas, os números dos alunos, etc., e os horários. Aliás, eu julgo que, não sei se foste tu que me disseste isto, Ana, mas eu julgo que a campainha da escola foi posta na escola exatamente pelo mesmo princípio que a campainha da fábrica foi posta na fábrica. Portanto, isto é uma coisa... Isso é uma observação do Michel Foucault. Foi? Ok. Acho que isso é uma... Provavelmente repete-se, mas acho que foi ele que fez essa observação. Sim. Pronto, eu não li o meu Foucault todo em Oxford, mas faz imenso sentido. E há pessoas agora especialistas de educação que falam nisso exatamente. Eu depois, muito rapidamente, se continuarmos neste tema, gostaria só de acrescentar uma coisa sobre um futuro possível, um possível futuro. Sim, eu posso dar-te a palavra sobre isso, porque eu estava exatamente a falar mais ou menos quer dizer, há vários modelos de educação alternativa, há o Montessori, há várias coisas. Nós não fomos educados nesse modelo. Eu não sei se o modelo terá de ser implementado, se calhar a nível europeu, se calhar uma escala maior. Pensar nisso em conjunto, se calhar não se perderia nada. Quais é que são as tuas observações, Ana? Os outros, entretanto, por favor, ponham-no no ar quando quiserem falar. Sim, eu vou tentar ser rápida, porque já são 6. 2 pontos rápidos. Primeiro, acho que a principal necessidade que o modelo fixo e rígido que nós temos é a questão da flexibilidade e variedade. E, aliás, diria que não acho que isto deva ser implementado de cima para baixo. O que tem de ser permitido é antes de mais, flexibilizar com a melhor das intenções, a educação é pública e universal e por aí fora e tem que seguir moldes idênticos, mas isso acaba por também tornar um modelo rígido e pouco flexível e se calhar permitir às escolas individualmente tentar coisas diferentes, adequadas às necessidades, confiar mais nos profissionais, aliás, que estão no terreno e ver que respostas é que propõem para as situações com que se deparam. Educar crianças nos Açores não é a mesma coisa que educar crianças em Lisboa. As necessidades e os antecedentes familiares que essas crianças têm e que vêm de vários estratos sociais são diferentes. A relação que têm com o mundo é diferente. Mas pronto, não querendo alongar sobre esse ponto, portanto, antes de mais, flexibilidade. Agora, uma ideia um bocado mais radical para o futuro, só para deixar aqui a ideia. Nós estamos a verificar em vários setores do mercado, aqueles que têm mais flexibilidade e que não são rigidamente definidos por entidades superiores, uma fragmentação dos serviços. Se olharmos para o setor dos transportes, para a restauração, para o turismo, o que nós vemos é coisas que eram dadas aos consumidores num pacote
Se compra um voo para algum sítio, compra-se tudo, compra-se a refeição, compra-se a bagagem de porão. Se compramos estadia, se vamos fazer uma viagem, a opção é um hotel e acho que era pouco mais, ou alugar uma casa talvez. Agora temos Airbnb, podemos ter vários graus de qualidade de serviço consoante aquilo que estamos dispostos a pagar, e restauração, a mesma coisa, pronto. O que há é, os serviços fragmentam-se, a pessoa paga exatamente aquilo que pretende. Eu quero só chegar de ponto A a B, eu não quero comer, ainda para mais comida de avião, eu vou lá estar 2 dias, não preciso de bagagem de porão, portanto quero só pagar por aquele serviço. Ou então eu quero ter uma viagem extremamente confortável e tudo a que eu tenho direito, e pago adequadamente. Eu agora quero transpor isto para a área da educação. Ora, nós temos um mercado de trabalho que exige flexibilidade, temos pessoas preparadas e que têm a necessidade, aliás, de aprender rapidamente adquirir novas competências para dar resposta às novas necessidades do mercado. E temos um sistema completamente rígido que tenta formar toda a gente mais ou menos da mesma maneira e dá poucas opções e ainda piora a situação, porque muitas vezes a pessoa entra por um caminho, pois não é aquele, não aceita a acumulação de competências para dar graus de especialização. E é só dizer, eu já vejo a tendência, eu não estou, atenção, só aqui uma ressalva, eu não estou a defender ensino online e por aí fora, acho que o ensino presencial é muito importante, acho que pode ser muito bem complementado com tecnologias online e aliás há certas formas de aprender online que complementam muito bem o ensino presencial nas falhas que esse tem, por exemplo, a tirar dúvidas. Se calhar eu embirrei num ponto, se calhar aquela aula está a acontecer num dia que os meus pais discutiram ou estou deprimido com a vida ou levei a minha primeira decepção amorosa ou qualquer coisa, pronto, não estou numa boa fase e não percebo aquela matéria, eu posso andar para trás quantas vezes eu quiser até perceber. Isto foi uma coisa que o Khan Academy, não sei se conhecem, uma plataforma de explicações mundial neste momento, o fundador, que tem um TED Talk, percebeu quando mudou de estado e deixou de poder dar explicações aos sobrinhos. Os sobrinhos preferiam a versão online, a versão vídeo dele, porque assim não tinham vergonha de ter 5 e 6 vezes a mesma explicação. E é só finalizar com isto. Flexibilidade em que é que se pode traduzir? Se calhar dar-nos a formação base e depois num modelo mais ou menos do minor, permitir que a pessoa vá acumulando várias cadeiras e até pode só ter a informação, pronto, é a formação base, não é? Depois pode-se determinar que se calhar essa formação base é exigida só até uma determinada idade, por exemplo 18 anos ou talvez menos, 16. E a partir daí vai acumulando competências e pode só, eu começo a nível de curiosidade a aprender código. Pronto, é uma competência que aliás convém que cada vez mais pessoas tenham. Mas não estou a trabalhar e não tenho possibilidade de estar agora a investir num curso e com exames e por aí fora, são muitas responsabilidades, se calhar estou com uma família, com bebés, crianças novas, a que tenho que dar muita atenção, pronto. Então, mas posso ir aprendendo e isso está disponibilizado online. Ok, agora já sei o suficiente de código ou de outra língua ou de estatística porque fui aprendendo por mim, mas quero agora ser avaliada. Posso pagar só pelo exame. E, portanto, entidades de acreditação são separadas, não unidas numa universidade, que hoje em dia temos essa oferta toda em bloco, portanto, a aprendizagem ou conteúdos de entidades de confiança são vendidos à parte de acreditação. E por aí afora. Pronto, é só uma ideia que eu queria dar. Acho que isto, não estou a dizer que é assim que as coisas devem ser, mas é uma forma alternativa de pensar um sistema que de facto é adaptado às necessidades que temos e que esta geração tem e que se calhar resolvia muitos problemas. Pronto, fica a ideia. Eu queria muito ouvir a Ana Filipa e o Hugo sobre isto. E o António e a Leonor, claro, mas a Ana Filipa, por razões diferentes, mas se calhar, Ana, se pudesses comentar aqui a proposta da Ana Martins. Bem, eu experienciei um bocadinho isto na primeira pessoa, porque em primeiro lugar comecei em Física, onde conheci o António, e depois descobri que não era a minha vocação e perdi 2 anos da minha vida ao mudar para a Economia. E comentei então, o que eu tenho sentido imenso é que ao ir para o estrangeiro
tive contacto com pessoas que tiveram percursos completamente alternativos, que tiraram anos para ir viajar, que tiraram anos para ir fazer voluntariado, que tiveram experiência em cursos diferentes, que fizeram 2 mestrados, enfim, uma série de percursos que são diferenciados e que os tornam um pouco especiais, e eu acho que estamos num ambiente tão competitivo que a especialização é uma boa forma de nos conseguirmos distinguir. E eu comentei então com a Catarina, e eu acho que é por isso que ela me abordou com esta questão, que eu fui sempre a mais nova, ou seja, quando eu mudei de curso, a mais nova, não, desculpa, a mais velha. Quando mudei de curso, o que aconteceu é que todos os meus colegas tinham seguido percursos tradicionais e eu era uma das únicas que tinha mudado de curso. E sinto que em Portugal existe uma cultura que eu penso que vem exatamente do nosso modelo de educação, que é de nós termos necessariamente de fazer um curso em 3 anos, seguir diretamente para o mestrado, e isto não nos dá oportunidade nenhuma de nos explorarmos enquanto profissionais, mas também enquanto seres humanos, porque muitas vezes ficamos presos em cursos de que não gostamos porque sentimos que vão proporcionar mais oportunidades, ou até gostamos, mas gostávamos de experimentar outras áreas e nunca chegamos a concretizar isso porque sentimos que existe uma pressão externa para acabar o percurso em 3 anos e em nunca quebrar a regra desta tradição. E eu acho que nós devíamos seguir um bocadinho o que é um modelo educacional que já se vê noutros países, em que há muito mais flexibilidade para as pessoas explorarem várias opções profissionais, fazerem estágios, no fundo tirarem anos para se conhecerem melhor e depois fazerem uma escolha adequada e consciente, que eu penso que não se verifica muito em Portugal. Ok, só desculpem isto de ser assim out of the blue, mas nós recebemos uma questão no Q&A que eu acho interessante para todos, portanto, novamente ponham o braço no ar se quiserem comentar. A Florbela Galvão Cunha pergunta o que pensam das plataformas tipo edx.org, Coursera, Udemy e afins. Hugo, agora começo contigo, força. Eu já tinha uma série de observações para fazer, mas respondendo já à questão, uma das coisas que eu ia dizer também no seguimento do que a Ana disse sobre o modelo de educação é que na prática, no modelo em que vivemos, já é possível ir adquirindo uma série de competências fazendo curso online. Na verdade, se o modelo fosse totalmente implementado como a Ana descreveu, e não dizendo que estavas a pensar um modelo assim para implementar na prática, seria uma coisa muito mais complexa do que apenas uma ideia. As minhas reticências, e mesmo quando faço pequenos cursos nestas plataformas, é simplesmente, quer dizer, perco muito tempo a certificar-me que estou a ter acesso à informação que é cientificamente mais acreditada realmente, ou seja, algum medo de estar a ter acesso a formações que não são o espelho da ciência mais avançada ou daquilo que é atualmente aceito. Isso acho que também é uma preocupação comum quando fazemos cursos deste tipo. Mas quer dizer, não tenho nada contra as plataformas, acho que é uma coisa muito útil. Aliás, durante a quarentena fiz várias pequenas formações e foi, quer dizer, ajudou. Mas tinha outras observações, também a conversa já vai longa, sobre 2 coisas. Eu partilho da experiência do André de dar explicações, também há 2 anos. E depois desta conversa que temos vindo a ter sobre o modelo de educação, aquilo que eu mais noto nos alunos é algo que eu felizmente nunca experienciei. Eu na verdade comecei o meu secundário por ir para um curso de ciências porque primeiro achava que queria ser engenheiro informático, coisa que não tem nada a ver com o que eu vinha fazer, e depois porque achava que tinha que ter emprego e toda a gente ia ter esse curso, e então era uma preocupação constante com o fim do curso, com o resultado. E aquilo que eu sinto nos meus alunos é sobretudo uma preocupação não com o processo e não com a matéria, mas simplesmente com o resultado daquela hora e meia em que estamos a explicar qualquer coisa ali. Portanto, em primeiro lugar, para agradar aos pais, na maior parte dos casos, quando temos pais desse tipo, que colocam muita pressão nos resultados, e em segundo lugar, porque importa muito mais a nota final do que uma compreensão plena da matéria. Eu perco muito tempo nas minhas aulas a tentar fazer com que a filosofia seja uma coisa interessante do ponto de vista pessoal, e não tanto a explicar a coisa como matéria que eles, ou seja, claro, é evidente, também quer que eles tenham bons resultados,
mas eu acho que só se tem bons resultados se realmente tivermos uma interação pessoal com o conteúdo. Tal como na arte, acho que se estivermos a produzir música tendo apenas o objetivo em mente, não vamos conseguir fazer a melhor música possível. Temos que nos relacionar pessoalmente com o que estamos a fazer, de alguma maneira. Esta é só a minha nota sobre aquilo que eu vejo dos meus alunos. E acho que, como o André disse, as novas gerações têm preocupações algo semelhantes às nossas, provavelmente porque os pais estão a educar-nos da mesma forma que nos educaram. Eu não tive essa experiência na primeira pessoa e já por isso faço música e filosofia, que é uma coisa quase suicida à partida. Mas penso que foi por ter tido a liberdade de fazer aquilo que realmente me interessava, consigo hoje fazer investigação, quer dizer, consigo manter uma vida de forma decente com estas áreas tão pouco, às quais se dá, enfim, pouca atenção no mercado de trabalho. Não há tantas oportunidades como noutras áreas. O outro ponto, ainda anterior, é sobre música e sobre a relação entre a música e as novas tecnologias. Acho que foi algo que eu falei contigo, Catarina, também, informalmente, porque realmente as novas tecnologias trazem coisas boas, uma democratização, um acesso muito maior à produção, quer dizer, qualquer pessoa consegue fazer discos no seu quarto, não com a qualidade de um estúdio, mas consegue fazê-los, e também um maior acesso ao consumo. Uma coisa curiosa da quarentena, acho eu, foi, por um lado, vermos como estamos dependentes das tecnologias, quer dizer, nestes momentos de crise a tecnologia foi uma salvação, o acesso a lives no Instagram, a substituir os lives na vida real, realmente deu alento a muita gente, e não falo da música, mas nós vimos como vários museus, teatros, enfim, uma série de instituições que disponibilizaram obras, peças, foi realmente um meio fundamental para a cultura não se perder, mas foi também, acho eu, pelo menos eu vejo a coisa assim, um momento que tornou muito evidente a forma como estas práticas artísticas não são independentes da vida real. A tecnologia não pode realmente substituir, nem nunca substituirá assistir a um concerto ao vivo. Há uma experiência que se perde. Eu acho que essa experiência é realmente aquilo que importa quando nós compramos um livro e lemos, quando compramos um bilhete e vamos a um concerto, ou ver uma peça de teatro, ou ver um filme. E por isso eu senti a coisa de uma dupla forma, né? Por um lado, ainda bem que há lives, e por outro lado, isto não tem nada a ver com um live na vida real. Assim, fiquei meio ambíguo em relação a isso. E só para concluir, o André disse algo que eu também sinto, já não é fácil ser... É fácil produzir música, é fácil entre aspas, mas há muito mais acesso a meios para produzir música, para escrever, para fazer vídeos, enfim, para fazer uma série de práticas artísticas, mas já não é fácil sermos charamagos, como tu disseste. Eu acho que isso é, pelo menos na pele, eu sinto por uma razão muito simples, que é a mesma razão pela qual sinto na pele a ansiedade de escrever uma tese. O tempo é muito limitado e o tipo de pensamento que eu tenho que ter para escrever algo que seja realmente relevante, produtivo e profundo não se adequa, quer dizer, não tem nada a ver com 3 anos e um semestre e deadlines e coisas assim. Eu acho que é uma urgência para nós sermos, esta urgência que existe para sermos relevantes. Por exemplo, a urgência que eu sinto na minha banda e que todas as bandas sentem para produzir conteúdo, simplesmente para que o mercado, em prol de estar tão diversificado e tão aberto, e é assim que tem que estar, mas em prol de haver tanta produção, as coisas passarem muito rápido, esta urgência que sentimos de produção, e isso não faz com que o conteúdo seja o melhor possível. Enfim, eu sinto pelo menos sinto as coisas desta forma. Então, identifico-me com quase tudo o que a Ana disse em relação ao modelo educacional e com muitas das coisas que o André disse também sobre a arte. Não há muito otimismo em relação à tecnologia. Não, nenhum otimismo em relação a quase nada. Ok, não, é porque eu ia exatamente perguntar-te, uma das questões que eu tinha para ti, Hugo, era precisamente, a tecnologia digital, porque tecnologia existe desde sempre, não é? A tecnologia digital é uma coisa nova na nossa geração, isso é transformador da forma como nós nos relacionamos e até em relação à educação que deveríamos estar a ter e não estamos, como também disse a Ana e como disseste tu. Aliás, o Elon Musk disse numa entrevista, já não sei quando é que foi, que a escola não servia para nada. Tu podes literalmente pegar no YouTube e procurar qualquer coisa na internet
aprendes o que quiseres, não é? Agora, há uma parte que tem que ser abordada, que é, e que tu também mencionaste, que é a filtragem de informação, quer dizer, ninguém tem exatamente uma formação específica para filtrar a informação, seja das notícias, seja de conteúdo académico e científico, seja mesmo em relação aos direitos de autor, por exemplo, deve haver esse problema, não sei, tu dir-me melhor. Mas a filtragem de informação, eu julgo, eu também sou otimista neste sentido, acho que a nossa geração talvez tenha, se calhar, por estar há tanto tempo ligada à internet e desde tão cedo, se calhar tem uma facilidade em filtrar a informação diferente. Se calhar as gerações anteriores, e isto ligando a ti, Ana, em relação aos populismos e aos autoritarismos, se calhar as gerações anteriores que começam agora, que começaram há pouco tempo a usar as tecnologias, se calhar essas gerações não é tão fácil talvez perceber o que é um link falso, um vírus. Falei sobre isto contigo ontem, Ana Filipe. O que é fake news, o que é que não é fake news, e o poder das redes sociais também, portanto não há uma educação que se possa ter específica para isto, mas eu julgo que nós, enquanto geração, se calhar já estamos mais bem preparados. E no entanto, isso não quer dizer que não estejamos constantemente a ser enganados, mesmo assim. Portanto, eu acho que há uma parte de filtragem de informação que é importantíssima, e o problema da internet é, muitas vezes, eu pessoalmente não sei muito bem, às vezes, saber se aquilo que estou a fazer ou a ler ou a ouvir vale a pena. Eu não sei, eu gostava de ouvir a Leonor sobre isto também, e o António. Isto estão há muito tempo calados. Força. Sim, por acaso agora que falavas neste tema ia pedir para intervir, porque tu disseste, por exemplo, que nós nascemos, nós somos nativos digitais, nós desde sempre que temos Game Boys na mão, e agora há a questão do digital cada vez mais presente, e que apesar de, provavelmente por isso temos muito mais naturalidade em estar nesses meios, não significa que sejamos formados a estar aí. E, portanto, se nos parece um bocado intuitivo que as gerações mais velhas são mais vítimas e caem mais facilmente em armadilhas da internet, seja fake news, seja clicar no vírus, seja o que for, isso não significa que não nos aconteça a nós também, e acontece-nos todos os dias, e todos nós já fomos vítimas de uma maneira ou de outra, e há imensos estudos que mostram isso, que achamos se calhar que somos mais literados sobre o tema do que aquilo que somos na verdade. E estavas a dizer, isto não dá bem para ser educado. Eu acho que dá perfeitamente para sermos educados para isso, eu acho que deveríamos, porque a tendência vai ser só o mundo onde nós vivemos no digital é complexo agora, nós não o compreendemos completamente, e a tendência vai ser piorar. Por isso, por exemplo, agora os debates que houve relativos à disciplina de cidadania nas escolas também passa por aqui, por compreendermos o que é que está em causa quando estamos nas redes sociais, o que é que está em causa naquilo que nós lemos, porque é que há órgãos de comunicação social, por exemplo, que são legislados e que são certificados, entre aspas, e depois há fontes de informação que não são fidedignas, e nas quais, e mesmo assim, claro que há órgãos sociais órgãos de comunicação social que cometem erros, mas pronto, sim, e depois também, se calhar, posso lançar o tema que é a questão da filtragem da informação. Não tem só a ver com a questão de percebermos aquilo que é verdadeiro ou que é falso, mas também percebermos a que tipo de informação é que estamos a ter acesso, e cada vez mais com a informação que nos chega é personalizada especificamente para nós, e portanto aquilo que nós vemos no digital e a forma como nós compreendemos o mundo é afetada por isso. E se calhar, por exemplo, uma coisa que se fala muito em comunicação é que para haver debate entre pessoas diferentes, para haver comunicação, é preciso haver um common ground, uma base comum de conhecimento e de informação.
E se cada vez mais há esta tendência para a personalização da informação que cada um de nós recebe, cada vez é mais difícil eu falar contigo ou falar com outras pessoas, porque sobre um tema eu tenho acesso a uma informação e tu tens acesso a outra. E nós não encontramos um common ground para discutir, ou encontramos muitos poucos pontos em que concordamos ou que achamos que são a verdade e a realidade, para depois a partir daí começar a debater. Pronto, não sei se fugi um bocadinho ao tema, mas achei que também podia ser interessante falar sobre isso, porque nós somos cada vez mais as vítimas, ou pronto, cada vez mais vivemos nesse mundo e temos de ter noção disso, e porque não, a tendência é que isso cresça, essa tendência para a personalização da informação que recebemos. Eu não acho que tenhas desviado muito do tema. Eu queria ouvir o António, porque o António tem uma perspectiva um bocadinho mais também otimista e benigna da informação, não, da informatização e da tecnologia, uma vez que é engenheiro. Portanto, se calhar, por parte do engenheiro, ouvir alguma coisa sobre a internet também, não só sobre a tecnologia em geral, mas sobre a internet seria... Força, António. Não sei se será assim tão otimista quanto tu queres ouvir. Comenta. Mas ainda em relação a esta coisa da forma de ensino que a Ana Martins começou a falar, eu fico contente de ter ouvido já agora a opinião de todos e de ver que a opinião de várias pessoas de áreas diferentes, filosofia, política, comunicação, converge muito também com o que eu penso de querer ter um ensino mais amplo. Acho ridículo estar no 12º ano e não poder ter feito a física e literatura ao mesmo tempo. No meu primeiro ano de faculdade, ou no segundo ano, ainda tive aquela ideia idílica de fazer uma cadeira à faculdade de letras, gostava de fazer qualquer coisa de filosofia, de letras. Foi impossível. Só a burocracia, porque tinha de passar, talvez mais aquela propina, mais a incompatibilidade de horários, era impossível e a dada altura simplesmente desisti de fazer isso, o que é triste. Contudo, e é bom, e seria bom no futuro nós podermos ter este ensino mais amplo. Contudo, é preciso não esquecer que muitas vezes é necessário ter um grau de especialização avançado. Talvez isto não seja tão... As pessoas que estudam em letras, que estudam em humanidades, talvez isso não seja tão óbvio, porque quer dizer, uma pessoa que estuda em humanidades, uma pessoa que estuda história tem de saber de filosofia, tem de saber de política. Nas ciências exatas a coisa é um bocadinho mais diferente. Atualmente, tal como já não se faz, já não vai haver se calhar grandes Rolling Stones ou grandes Saramagos, atualmente também já não vai haver grandes teorias a sair, como no século XX a física foi exímia. Tivemos desde a mecânica quântica, a relatividade geral, muita coisa a surgir num espaço de 10, 20 anos. Isso atualmente não acontece na física. Atualmente o que acontece na física, na química, é que cada investigador dá pequenos passos. E o problema é que atualmente para dar pequenos passos muito, muito, muito pequeninos, é preciso um grau de especialização muito grande. E por isso é que talvez, de certa forma, o ensino, pelo menos na área das ciências exatas, esteja canalizado para que nós tenhamos uma coisa muito especializada. Mas seria importante também que pudéssemos efetivamente poder ir fazer coisas de filosofia, de história, porque isso é importante para a nossa formação enquanto cidadãos. E é isso. Havia aqui outro ponto em relação ao futuro, à forma de ensino para o futuro. Bom, eu posso dar os meus palpites para como ensinar física, como ensinar outras coisas é um bocadinho mais complicado para mim, mas creio que, por exemplo, gostava de ouvir o Hugo sobre a sua opinião de como é que ele deu explicações de filosofia de secundário, o que é que ele acha quando olha para um manual de secundário de filosofia, de 11º ano, onde a filosofia está feita por pontinhos. Temos Kant, pontinho. Kant defende, pontinho, tal. Kant defende, pontinho, tal. É ridículo como essas coisas são feitas. Talvez ele possa explorar um bocadinho. Uma rápida resposta, força. Por pontinhos. Eu tendo a dar a filosofia de uma forma organizada também. Se calhar, às vezes, concordo que é dada de uma forma muito redutora, que era desejável que os alunos pudessem contactar de outra forma com os temas. Mas acho que o trabalho de complementação dessa forma, às vezes excessivamente rigorosa e excessivamente repartida, como os temas são dados, tem de partir do professor e lá está, de tentar fazer com que o aluno compreenda o tema, como ele se aplica à sua vida ou como ele se aplica na prática e não tanto como matéria teórica que tem que decorar pontinho por pontinho, como dizes.
concordo em parte. Muito a bem. própria forma como o exame é construída acaba por levar a que os manuais sejam feitos dessa forma. E talvez concordarás que a própria forma como o exame é construída não, se calhar não é correta. Ok. Nós temos que terminar, mas havia muito mais para dizer se nos dessem. Aliás, ontem, acho que foi ontem, a Ana Filipa disse que 1h30 era muito tempo, como vês, não é? Havia muito mais para dizer, mas aquilo que se pode concluir deste painel, e era também uma expectativa minha, é que existe uma preocupação ultra relevante e muito robusta em relação à educação, sobretudo. E à educação em termos latos, não apenas à educação da escola, das matérias e tudo isso. Acho que está nas nossas mãos, obviamente, mudar isso, enquanto primeiros nativos digitais também, usando as tecnologias, obviamente. Assim, e numa perspectiva também de ultrapassar esta crise, acho que está nas nossas mãos mudar a educação, e a partir daí, se calhar, começaremos a ver mudanças, se calhar, revolucionárias na sociedade. Por mim é tudo. Eu quero agradecer a todos por terem estado aqui, terem participado. Vou passar ao Fernando, que está já aqui connosco. Mais uma vez o meu obrigada, e espero ver-vos em breve para terminar a sessão de forma se calhar mais lenta e mais descontraída. Fernando, força. Obrigado, Catarina, Maria Leonor, André, Ana Filipa, António, Hugo, Ana Martins e Catarina. Há pouco, antes do vosso painel, eu fiquei a falar 2 ou 3 minutos em que ninguém me ouviu e só me viu, porque houve aqui um problema, um momento Zoom, vamos dizer assim, na transmissão. E aquilo que eu tinha dito há bocado, vou agora, em 3 minutos, para fecharmos a nossa conferência, dizer. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome do Clube de Lisboa, de saudar e agradecer a todos os participantes e a toda a audiência e a todos aqueles que contribuíram para que esta conferência se concretizasse. Em segundo lugar, gostaria de dizer que o Clube de Lisboa tem um único objetivo. E o único objetivo que tem é promover o debate e a reflexão sobre temas globais e desafios globais que acabam por ter impacto nas nossas vidas e também no nosso país. Nós não discutimos no Clube de Lisboa política interna, não discutimos também a política externa portuguesa, mas discutimos os impactos das questões externas em Portugal. Nesse sentido, somos um clube aberto a todos e convido-vos a todos aqueles que acompanharam esta conferência a entrarem para o clube, porque nós queremos, na verdade, dar esta dinâmica cada vez mais transversal e cada vez mais alargada, mas sempre dentro do mesmo objetivo. Os 3 chapéus que normalmente tratamos são o chapéu do desenvolvimento, o chapéu da sustentabilidade e o chapéu da geopolítica. São estes os temas que nós consideramos que são fundamentais, aqueles que fazemos parte do clube, que é fundamental contribuir para que sejam discutidos em Portugal. Por último, queria dizer que, tal como aconteceu nesta conferência, cada vez mais, à medida que as nossas capacidades forem aumentando, que aqueles que trabalham connosco também forem aumentando, nós vamos começar a fazer tudo em português e inglês. Porque, na verdade, no mundo globalizado, o esperanto é o inglês. E a utilização dessa língua é fundamental, mas o português para nós é absolutamente uma questão, eu iria dizer de princípio, não vou dizer de princípio, mas vou dizer de senso comum, de bom senso. Portanto, caros participantes, muito obrigado por terem estado connosco.